Quero desejar uma boa noite a todos que estão aqui presentes e também aqueles que nos assistem através das redes sociais, ao vivo e pelas redes sociais. Quero cumprimentar a todos com a doce graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Podem tomar assento para ficarem mais confortáveis os que estão aqui presentes. Amados, é motivo de muita satisfação poder estar aqui nessa noite, porque sempre é um privilégio poder pregar a palavra de Deus. E graças a Deus, nessa noite estou tendo mais uma vez o privilégio de estar aqui nessa igreja ministrando essa palavra. E também é uma grande responsabilidade, que nessa noite ela é aumentada, porque sempre é uma grande responsabilidade pregar a palavra de Deus. Mas nessa noite ela é aumentada porque o nosso culto aqui da nossa igreja Madureira, aqui no nosso templo sede que nós estamos hoje, culto de quinta-feira é o culto de ensino, aonde nós temos aqui, geralmente, quase sempre, o nosso amado pastor Paulo Martins, pastor presidente dessa igreja, que sempre nos traz grandes, valiosos estudos da palavra de Deus nas quintas-feiras, nas noites de ensino. Então é aumentada a responsabilidade nessa noite de estar aqui, diante deste altar onde o nosso amado pastor Paulo, meu pastor, sempre está ministrando para nós uma palavra da parte de Deus. Amados, dadas essas considerações, eu quero já de imediato estar passando aí para a palavra. A mensagem dessa noite, o título dela é Fé, Perseverança e Esperança. Três coisas fundamentais nas nossas vidas: fé, perseverança e esperança. Quem trouxe o seu exemplar da Bíblia Sagrada aqui, que está pessoalmente, pode abrir lá na carta aos Romanos, no capítulo 5, Romanos 5, já está ali no telão também para quem quiser acompanhar. Nós vamos estar fazendo inicialmente a leitura, Romanos 5, do versículo 1 até o versículo 5, que vai ser o texto base da pregação da palavra de Deus nessa noite. Então vamos estar fazendo leitura da palavra do Senhor, Romanos 5, do 1 ao 5, que diz o seguinte: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. A esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. Louvado seja o nome de Deus por essa porção tão maravilhosa da sua palavra que nós vamos estar meditando nessa noite. Amados, eu quero fazer algumas breves considerações iniciais, introdutórias, sobre a carta aos Romanos como um todo. Essa carta ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, endereçada à igreja que estava em Roma, aproximadamente entre o ano 57 e 58 depois de Cristo, da era cristã do primeiro século. Então Paulo provavelmente estava na cidade de Corinto quando escreveu essa carta endereçada aos irmãos lá em Roma, na cidade de Roma. Nós podemos dizer que esta carta aos Romanos é um verdadeiro tratado teológico. Se você for estudar teologia, você vai ver que é unanimidade, que é considerado um dos maiores tratados teológicos, a carta aos Romanos. E a carta aos Romanos, sendo esse tratado teológico, ele aborda diversos aspectos da teologia do Novo Testamento, da Nova Aliança. Não é apenas uma doutrina, são várias doutrinas teológicas que são ensinadas
aqui nessa carta aos Romanos. Tem muita coisa boa na carta aos Romanos. Mas eu quero destacar aqui duas doutrinas, dois temas teológicos fundamentais que essa carta como um todo aborda. O primeiro é a universalidade do pecado. Então, a carta aos Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos, ele vai escrever sobre o que nós chamamos na teologia, denominamos universalidade do pecado, que é o quê? Que o pecado, ele é universal, ele alcança todas as pessoas. Paulo vai escrever que em Adão todos pecaram, aqui nessa carta. Que todos pecaram e carecem da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Paulo vai trabalhar isso e vai reforçar isso de forma bem profunda, que o pecado de Adão e Eva lá no paraíso, ele afetou a descendência humana. Então todos que nascem com essa chaga, com essa herança pecaminosa lá do pecado original. Isso nós denominamos então a universalidade do pecado. E eu estou ressaltando isso porque é importante, porque eu agora quero falar da segunda e a mais importante das doutrinas bíblicas abordadas aqui na carta aos Romanos, que é a justificação pela fé. A justificação pela fé, então, partindo do princípio da universalidade do pecado, que todos nós, em todos os tempos, nascemos e temos essa inclinação natural para o mal, por causa dessa herança do pecado universal, mas que Deus, Ele nos alcança através da sua graça, da sua misericórdia, pela justificação pela fé, através do sacrifício expiatório do seu Filho, Jesus Cristo. Pois Jesus morreu naquela cruz para nos salvar, para pagar o preço da condenação do pecado, o preço da culpa do pecado que estava sobre nós, que é o que Paulo aborda aqui nessa carta aos Romanos. Então a justificação pela fé é a doutrina que nós somos salvos através da confissão de fé em Jesus Cristo, através do arrependimento dos nossos pecados, e somos salvos pela graça de Deus. Essa é o centro, são as duas doutrinas, do meu ponto de vista, mais importantes que Paulo aborda aqui nessa carta aos Romanos como um todo. Então, dadas essas considerações iniciais importantes, vamos então para o desenvolvimento dessa mensagem. Eu quero reler aqui o versículo 1 e o versículo 2, Romanos 5, 1 e 2, que diz o seguinte: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Amados, primeiro ponto que eu quero ressaltar sobre esses primeiros dois versículos aqui. Paulo, ele inicia essa narrativa aqui no capítulo 5, em algo que ele já vinha desenvolvendo nos capítulos anteriores, que é a justificação pela fé, que eu já falei aqui na introdução. Então Paulo começa falando, tendo sido, pois, justificados pela fé. Então ele já vem falando nos capítulos anteriores aqui sobre a justificação pela fé, e aqui ele ressalta mais uma vez a justificação pela fé. Então o que Paulo está falando é que ele começa, esse primeiro versículo começa falando da importância de algo que ele trata em vários momentos nessa carta, a justificação pela fé em Jesus Cristo. O segundo ponto é que ele ressalta que os justificados estão em paz com Deus. Ele vai continuar dizendo: temos paz com Deus. Temos paz com Deus. Então aqueles que, veja que ele fala que temos paz com Deus. Quem tem paz com Deus? Aqueles que são justificados. E quem são os justificados? São aqueles que entregaram a sua vida a Cristo, são aqueles que já fizeram a boa confissão de fé. Então, além de ser justificados, de sermos justificados, salvos em Cristo, nós temos paz com Deus. Quando nós estamos em Cristo, quando nós vivemos em Cristo, quando nós nos esforçamos para viver uma vida verdadeiramente cristã, nós estamos em paz com Deus. A ira de Deus não está mais sobre nós. É isso que Paulo está escrevendo aqui. Terceiro ponto. Ele enfatiza que o acesso à graça de Deus é através da fé, porque ele vai dizer assim: por meio de quem obtivemos acesso pela fé. Acesso pela fé, a primeira parte do título dessa mensagem, fé.
como chegar a Deus, como ser justificado a Deus, como estar em paz com Deus, é só através da fé. Fé em Jesus Cristo, fé em Deus, fé na palavra de Deus, fé nas promessas de Deus, fé nas orientações de Deus através da sua palavra. Então ele ressalta aqui a importância da fé que nós temos que ter, que nós temos que desenvolver. E o quarto e último ponto sobre essa primeira passagem: a justificação é no presente. Você vê aqui que ele fala, então, a justificação é algo quando nós cremos, nos convertemos a Cristo, isso já é operado em nós através do Espírito Santo. Então isso é no presente, é agora. A justificação, Cristo já pagou pelos preços dos pecados há quase 2000 anos atrás. Então é no presente. Porém, a glória de Deus é no futuro. Veja, a última parte dessa passagem vai dizer: na esperança, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aqui Paulo já está falando de algo que é futuro. O que é a esperança na glória de Deus? O que é a glória de Deus? A glória de Deus é a vida eterna com Deus, é o céu, é a nova Jerusalém, é a eternidade junto com Deus. Isso aqui é algo para o futuro, é escatológico, é algo que ainda vai acontecer para as nossas vidas. Então Paulo termina dizendo: na esperança da glória de Deus, de um dia estarmos com Ele, aonde nós não vamos mais ser tentados, aonde não vai mais haver choro, nem lágrimas, aonde nós vamos ter nossas vestes limpas, aonde nós vamos ver o Senhor face a face, na glória de Deus. Então ele traz essa esperança, ele fala da esperança que todo cristão tem, de quando partir aqui dessa vida, de estar na glória de Deus, de estar na presença de Deus. Isso é algo muito importante que a gente não pode deixar passar. Olha que coisa maravilhosa que ele traz aqui: a esperança da glória de Deus. Aleluia. Quero fazer a leitura agora do versículo 3, que diz o seguinte: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. E aqui a coisa começa a apertar um pouquinho. O negócio é esse, Paulo. O negócio é esse, Deus. Nos gloriar na tribulação. Amados, eu quero começar pontuando esse trecho dizendo o seguinte: o próprio Senhor Jesus, Ele nos alertou. Está escrito lá no Evangelho que escreveu João, capítulo 16, versículo 33. Jesus vai dizer que no mundo tereis aflições. O próprio Jesus nos orientou, nos falou que no mundo teria aflição. Aflição é um sinônimo de tribulação. Então o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições. Ele nos avisou isso, Ele não nos omitiu isso. Mas Ele também disse na sequência: não tema, não tema, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aleluia. E nós também venceremos, porque Cristo venceu. E em Cristo a palavra de Deus diz que nós somos mais que vencedores. Aleluia. Então a tribulação é algo que o cristão vai enfrentar. Nós não estamos imunes a tribulações por sermos cristãos. É o que Paulo está escrevendo aqui, é o que Deus está tratou lá com Roma e está tratando conosco. Segundo ponto: as tribulações são oportunidade de exercitarmos a confiança em Deus. Amados, não é por acaso que eu busquei essa palavra para trazer nessa noite, e Deus tocou meu coração, confirmou meu coração. Eu me dediquei a estudar, a preparar a mensagem dessa noite, falar sobre tribulação. Nós estamos vivendo um momento de grande tribulação. Nós estamos vivendo um momento de tribulação que não é regional, que não é nacional, que é mundial. Nós estamos vivendo um momento dessa pandemia do novo coronavírus, que colocou o mundo de joelhos.
que mesmo com todo o avanço tecnológico que existe hoje em dia, da ciência, da medicina, com altas tecnologias, altos tratamentos, colocou a medicina, a ciência, a tecnologia de joelhos. Nós sabemos, e graças a Deus por isso, que tem pessoas envolvidas nessas áreas, trabalhando dia e noite, em busca de uma vacina, em busca de uma medicação que resolva o problema desse vírus. Mas um vírus colocou o mundo de joelhos. Se fala tanto em lockdown, né? Essa palavra muito bonitinha, mas que é uma coisa que nós trememos só de ouvir falar, que é parar tudo. Em vários lugares do mundo já aconteceu isso, de parar tudo, imagina, parar tudo. Esse problema é um problema sanitário, é um problema de saúde, mas colocou não só a saúde mundial em prontidão, colocou a economia, colocou tudo que nós temos, lazer, tudo, nos privou de estar fazendo atividades de lazer, colocou a economia mundial em colapso, está provocando fome, desemprego, além do problema primário que é a saúde. Estamos vivendo um momento de uma grande tribulação, e nós cristãos estamos no meio disso. Quantos irmãos e irmãs em Cristo já partiram, vitimados por conta dessa doença? Vários. Quantos ainda, infelizmente, ainda vão partir? Então estamos vivendo um momento de uma tribulação muito grande, um problema que nos afeta e afeta a todo, ninguém está isento disso, a todas as pessoas em todos os lugares do mundo. Então, amados, eu quero repetir aqui esse ponto: as tribulações, elas são oportunidades de exercitarmos a confiança em Deus. Num momento como esse que nós estamos vivendo, essa palavra é muito real, esse trecho da palavra é muito real para a nossa realidade atual. É um momento que nós temos que exercitar, aproveitar para exercitar a nossa confiança em Deus. Como é que nós cristãos estamos nos comportando diante dessa situação? Nós estamos crendo em Deus? Ou nós estamos nos desesperando? Ou nós estamos indo lá para as redes sociais e atacando e colocando a culpa em político e colocando a culpa em países, enfim? Ou nós estamos lá chutando balde, entrando em discussões, brigando? Ou nós estamos aproveitando essa oportunidade para exercitar a nossa confiança em Deus? Esse é um momento que a palavra de Deus também diz, Jesus disse que nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. Esse é o momento que a igreja, e nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo. É o momento onde nós temos que ser o sal da terra e a luz do mundo. Nós não temos que ser treva. Nós não temos que ser pedra de tropeço para os outros. É o momento de nós exercitarmos a confiança em Deus. Estamos passando por uma grande provação. Terceiro ponto, melhor. As tribulações são temporárias, já a glória de Deus é eterna. Aleluia. Peguei pesado aqui, mas agora olha que coisa boa. Agora nós já vamos ter um refrigério, porque a palavra ela aperta, mas ela consola. Irmãos, as tribulações são temporárias. Se nós pegarmos desde o período da era cristã, desde Cristo para cá, desde o nascimento de Cristo para cá, 2020 anos, a história da humanidade tem sido uma história de altos e baixos, uma história de guerras e de períodos de paz, uma história de epidemias, pandemias e períodos que não acontece muito isso, de controle sanitário. A história da humanidade tem sido assim, momentos de tribulação e momentos de refrigério. E nós estamos vivendo mais uma página da história, como o Igor colocou muito bem aqui antes. É uma página da história, já é história e vai ficar marcado na história para sempre. Então, as tribulações elas são temporárias. A boa notícia é o quê? Que ela vai passar. É muito difícil enquanto nós estamos vivendo, mas a boa notícia é que ela vai passar. Mas olha como eu terminei aqui, já a glória de Deus é eterna. Aleluia. A tribulação passa e outras virão ainda.
mas a glória de Deus é eterna. As promessas de Deus são inabaláveis. Aquilo que Deus prometeu, Ele cumpre. E a glória de Deus é eterna. E a promessa maior que Ele faz é que um dia nós estaremos com Ele na glória. E aí não vai ter mais tribulação, não vai ter mais pandemia, não vai ter mais guerra, não vai ter mais doença. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amados, último ponto ainda. As tribulações, quando passadas firmes em Deus, nos amadurecem. As tribulações são pedagógicas. Quando nós passamos uma tribulação, um momento difícil da nossa vida, como que nós estamos todos, como eu disse, ninguém está imune a isso, enfrentando diante dessa pandemia, dependendo de como nós nos comportamos nesse período, quando nós passamos uma tribulação, um momento de aflição grande como esse, firmes em Deus, nós amadurecemos, nós ganhamos maturidade, nós amadurecemos, nós nos fortalecemos. A próxima tribulação que vier, a gente já vai estar mais calejado, a gente já vai estar mais preparado. Por quê, irmão Marco? Porque nós somos bons, porque eu posso confiar na força do meu braço? Não, porque a gente passou em Deus, buscando a palavra de Deus, buscando socorro em Deus. Aleluia! Amadurecimento. Nós criamos maturidade. E por fim eu disse aqui que as tribulações elas são pedagógicas. Quando eu digo pedagógicas, elas nos ensinam. Pedagogia de ensino. Nós aprendemos em momentos de grandes tribulações. Alguém já parou para pensar que quando passar isso aí, não sei quanto tempo vai demorar, tomara a Deus que seja o mínimo possível, que Deus abrevie esse tempo dessa pandemia. Mas quantas lições nós vamos tirar? A humanidade que nós vivemos hoje no mundo pós-moderno, onde as pessoas valorizam mais o ter, onde as pessoas valorizam mais a imagem, a sua própria imagem, a marca, e menos as pessoas, e menos Deus. Quanta gente que achava que podia confiar na força do braço, no seu poder, no seu dinheiro, na sua influência, e que foi afetada por isso, por esse momento agora, por essa pandemia, não livrou ninguém. Que lição para a humanidade! Amados, nada acontece nesse mundo sem a permissão de Deus. Eu não estou dizendo aqui que foi Deus que criou esse vírus e mandou esse vírus, mas Deus permitiu. E se Ele permitiu é porque Ele quer tratar a igreja e com a humanidade como um todo. Nada acontece, nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça sem a permissão de Deus. Então, se Deus está permitindo isso, é porque Ele quer nos ensinar. As tribulações são pedagógicas. E a pergunta é: nós estamos aprendendo? Como nós estamos nos comportando? Nós estamos tirando lições valiosas diante dessa situação? Como é que você vai ser depois que passar essa pandemia? Vai voltar tudo ao normal? Ou você vai ser mais sensível? Ou você vai ser mais humano? Ou você vai ser mais próximo de Deus? Ou você vai continuar buscando o Espírito Santo de Deus? As tribulações, elas são pedagógicas. Amados, eu quero continuar aqui fazendo a leitura do verso 4 e do verso 5, que diz o seguinte: a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Aleluia. Amados, esse trecho eu mergulhei mais profundamente. Hoje, ainda de tarde, mergulhei mais profundamente nesse texto, porque aqui tem lições preciosas para esse momento, mas para a nossa vida. Eu fui
aqui fala uma sequência, Paulo faz uma sequência escrevendo aqui. Ele diz que a tribulação gera perseverança, a perseverança caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança. E eu fui trabalhar, já que a gente falou de tribulações, eu fui trabalhar melhor sobre a perseverança, o caráter aprovado e a esperança. Talvez alguém não saiba, mas a Bíblia, o Novo Testamento, melhor dizendo, da Bíblia Sagrada, ele foi escrito no idioma grego. Mais precisamente naquela época, era um estilo diferente de grego, era chamado de grego koiné, que era um grego comum naquele período. E foi os autores bíblicos, eles escreveram então lá as literaturas bíblicas do Novo Testamento nesse grego koiné, que era o grego comum. E eu fui pesquisar a raiz dessas palavras, a origem delas lá no grego koiné, lá no grego. Ver qual era o significado mais próximo da raiz, que nós sabemos que a nossa Bíblia então é traduzida para o português. Sempre se tenta as palavras os contextos mais próximos do real, quando se faz uma boa tradução. Mas eu fui pesquisar. Então, partindo do princípio que a tribulação gera perseverança, a palavra perseverança, no português, ela vem da origem lá no escrito então em grego, a palavra upomone, palavra grega uponome, que foi usada lá. E ela tem como significado base paciência triunfadora. Então a origem lá, essa palavra naquele contexto, ela dizia paciência triunfadora. Olha aqui, o que é a perseverança então? É uma paciência, não é qualquer paciência, é uma paciência triunfadora, é uma paciência triunfante, é uma paciência que nos leva à vitória. E isso está ligado, é uma paciência que triunfa diante das dificuldades da vida. Então a perseverança, ela é uma paciência que triunfa diante das dificuldades da vida. Então nesse momento de tribulação, nós temos que ter perseverança. É o conselho bíblico para nós. Perseverança, uma paciência triunfante, para que nós saiamos vitoriosos deste momento. E aí a palavra de Deus diz que a perseverança gera caráter aprovado. É uma coisa que está interligada à outra: tribulação, perseverança, caráter e, por fim, a esperança. Então, a perseverança, ela gera um caráter aprovado. Em algumas traduções, aqui, eu estou usando a NVI, a Nova Versão Internacional, nessa noite, as duas palavras usadas é caráter aprovado, mas em algumas Bíblias, talvez alguns irmãos estejam aí, está a palavra experiência. É traduzido pela palavra experiência, mas eu acho, dado o contexto, os termos caráter aprovado mais apropriado, uma tradução um pouco melhor. Não que experiência esteja errada, mas caráter aprovado é um pouco melhor. Por quê? Porque a palavra, então, que é traduzida ou como experiência ou como caráter aprovado, lá no grego koiné é dokine, é a palavra dokine. E ela, lá no seu sentido original, ela significa algo provado e aprovado. Esse era o sentido, o emprego dessa palavra lá, originalmente, algo provado e aprovado. Por isso que eu creio que a melhor tradução é caráter aprovado, do que experiência, porque experiência pode ser boa, pode ser ruim. Então nesse caso aqui é um caráter aprovado, é a melhor tradução. Por quê? Porque a perseverança gera algo provado e aprovado. Então nós temos que ter esse caráter aprovado. E aprovado por quem? Aprovado por quem? Que caráter aprovado é esse? Pelos homens, pela humanidade, pela igreja? Não, um caráter aprovado por Deus. Então, essa perseverança gera esse caráter que é aprovado pelo Senhor, porque está dentro do nosso caráter, dentro daquilo que nós somos, dentro daquilo que nós fazemos, que nós pensamos, que nós reagimos. Então a palavra de Deus vai dizer que o caráter aprovado gera esperança. E a palavra esperança lá no grego é elpis, a palavra elpis, que o significado lá mais literal é expectativa favorável e confiante.
Então, essa esperança lá, que é uma expectativa favorável e confiante. Expectativa é o quê? Aquilo que a gente espera. Favorável e confiante quer dizer o quê? Que nós cremos que o final vai ser bom. É uma esperança boa. É uma esperança que nos leva a crer que isso vai, por exemplo, que esse momento vai passar e que de alguma forma as coisas vão melhorar. Por quê? Porque essa esperança está depositada em quem? Não é na medicina. E eu não estou aqui desprezando a medicina, a ciência, a tecnologia. Glória a Deus por causa dos médicos, dos cientistas. Né? Nós precisamos, Deus usa tudo isso ao nosso favor. Já quero deixar claro aqui para que alguém não entenda, não interprete mal. Mas essa esperança, a esperança verdadeira, essa esperança confiante, essa esperança, como eu disse aqui, favorável e confiante, é em Deus. A nossa esperança de sucesso, de vitória, de passar as tribulações, tem que estar depositada em Deus. Porque quem coloca a sua esperança em Deus, coloca a sua esperança na melhor forma, na melhor pessoa, que é Deus. Porque se nós vamos depender da esperança da medicina ou da ciência, e como eu disse, tomara a Deus que seja logo, a gente vai depender de testes, de estudos, do método científico, e vão testar e vai não dar certo num ponto, e vai daqui a pouco, em nome de Jesus, vai chegar a cura e a vacina para essa doença. Mas quem tem a sua esperança depositada em Deus, tem a sua esperança depositada no melhor caminho. Aleluia! Porque Deus, Ele cuida de nós. Nós somos filhos de Deus. Deus cuida dos seus filhos. Deus nos ama. Deus nos amou em Jesus Cristo. Aleluia! Quero concluir essa mensagem em 3 pontos. De acordo com tudo que foi falado aqui, de acordo com a palavra de Deus, a mensagem que emana das Escrituras. Primeiro ponto: Jesus é o nosso Redentor, somos salvos pela graça de Deus, através do seu sacrifício expiatório. Então, primeiro ponto, amados, o texto começa falando dos justificados pela fé. Nós somos salvos pela graça de Deus, através do sacrifício do Santo, do Filho de Deus, lá naquela cruz. E como é que nós conseguimos isso? Cristo já conseguiu para nós, mas a nossa responsabilidade humana é confessar os nossos pecados a Deus, pedir perdão e confessar Jesus como nosso Salvador. A pessoa que faz isso de coração, o Espírito Santo opera nela a justificação. Então eu não sei, eu creio que todos aqui já são cristãos, mas se tem alguém aqui ainda nessa noite, entre nós aqui, que ainda não tomou a decisão, eu faço um apelo. Segundo a palavra de Deus, as boas novas do Evangelho são essas. O centro das Escrituras é esse, que Cristo é o Filho de Deus, que morreu na cruz para nos salvar, e só Ele, só através dele, nós alcançamos a salvação da nossa alma, para quando nós partirmos dessa vida, a nossa alma a partir dessa vida, nós tenhamos um encontro eterno com o Senhor. É o único caminho da salvação que a Bíblia indica. Também temos muitas pessoas que nos assistem, talvez alguma pessoa que está nos assistindo, que não está aqui no nosso meio, mas está nos assistindo pelas redes sociais. Eu peço a vocês, ouçam essa palavra, entreguem a sua vida para Cristo, confessem os seus pecados, aleluia, e tenham paz com Deus, e tenham esperança na glória de Deus, de um dia estar com Ele eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo ponto: as tribulações fazem parte de nossas vidas. Devemos enfrentá-las firmados em Deus, seguindo suas orientações, que estão descritas na sua palavra. Amados, as tribulações, como eu já falei muito aqui, elas fazem parte da nossa vida, fazem parte da história da humanidade, mas nós temos que enfrentar
devemos enfrentar essas tribulações firmados em Deus, orando, buscando Deus, ouvindo e principalmente estudando a sua palavra, buscando em Deus e na sua palavra como nós devemos agir, como nós devemos nos comportar em um momento de tribulação como esse. Olha a palavra que eu trouxe hoje, tem tantas outras na Bíblia que falam sobre tribulação e sobre como devemos nos comportar. Essa é só uma pequena porção da palavra de Deus, orando, crendo, nos entregando, passando essa tribulação em Deus, com Deus. Esse é o momento para nós nos fortalecermos no Senhor. Esse é o momento para nós buscarmos mais o Senhor, para nós nos afastarmos mais das coisas do mundo. É o momento que quanta coisa aí no mundo está impossibilitada. As pessoas que buscavam alegria em festas e noitadas, hoje não podem mais. Hoje está tudo fechado. As pessoas que buscavam alegria em coisas que não agradam a Deus, a grande maioria delas hoje não está à disposição. Mas Deus, Ele está à nossa disposição o tempo todo, inclusive nesse período de pandemia. Aleluia! Vamos buscar mais a Deus nesse momento. Deus está nos dando uma grande missão, que as coisas do mundo são passageiras. E, como num piscar de olhos, foi tudo muito rápido. Há poucos dias, há poucos meses, nós ouvimos falar de um vírus que surgiu lá na China. E hoje nós estamos aqui no Brasil, quase bem dizer o epicentro dessa doença do mundo. Nós estamos agora no nosso estado, Rio Grande do Sul, chegando a números alarmantes. A nossa região, litoral norte, na tal bandeira vermelha, com diversas restrições, chegou até nós. Nós estamos vendo que isso é verdade, que isso é uma realidade que nos afeta toda a nossa estrutura de vida e tem afetado tantas pessoas no mundo. É o momento de nos voltarmos para Deus, para buscarmos verdadeiramente Deus. Aleluia! Terceiro e último ponto para encerrar essa mensagem: devemos ser perseverantes para termos uma paciência triunfante. Primeira parte aqui. Devemos ser perseverantes para termos uma paciência triunfante. Vamos perseverar, meus irmãos. Vamos ter uma paciência que nós vamos buscar ela em Deus e que ela vai ser triunfante, vitoriosa. Não te desespera, persevera. Eu sei que tem muitas pessoas que estão passando necessidade até do básico, que é alimentação, moradia. Clamem a Deus. Tem muitas pessoas, instituições, igrejas, fazendo trabalhos para auxiliar as pessoas com alimentos, com outras coisas. Clame a Deus para que, se você está numa situação difícil, às vezes até de honrar com os compromissos mínimos, básicos, para os meios de sobrevivência, clame a Deus, que Deus, eu tenho certeza que Ele vai te trazer a provisão. Persevere, tenha uma paciência triunfante. Temos que ter um caráter de Cristo, moldado através das provações. Que momento para nós fortalecermos o nosso caráter ou para transformar o nosso caráter. Temos que ter um caráter de Cristo. Cristo tem que ser a nossa referência. Como é que tem sido o teu comportamento no momento dessas provações? Se você que tem condições tem ajudado os necessitados. Tiago vai escrever lá na sua carta que a verdadeira religião é auxiliar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. Era uma necessidade daquela época. Hoje nós temos, por exemplo, não somente órfãos e viúvas, mas pessoas, remete para os nossos dias, a aplicação para os nossos dias, como pessoas que passam necessidade.
Você que tem condição, o que você tem feito para ajudar os necessitados? Pense nisso. E se você está precisando, clame a Deus que levante alguém, um irmão, alguém para te ajudar. É hora da igreja, ser corpo de Cristo. É hora do nosso caráter, do nosso comportamento ser evidenciado pelas nossas atitudes, pelas nossas ações. Aleluia. E por fim, uma esperança que Deus nunca irá nos desamparar. Aleluia. Deus não vai te desamparar. Deus não vai me desamparar. Persevera, luta, fica firme no Senhor, busca Deus. A palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós temos promessas na palavra de Deus, que Deus ele não desampara os seus filhos, que Ele provém. Tem momentos da nossa vida que Deus vai dar só a provisão. Aleluia. E tem momentos que vem a abundância, mas o mínimo, lá no deserto, Deus mandava o maná, era a provisão do momento, mas depois veio a bênção da terra prometida. Amados, eu quero aqui para encerrar, me veio à mente a história de Davi. Davi, quando era muito novo, foi ungido pelo profeta Samuel. Podemos ver na vida de Davi isso tudo que foi pregado aqui nessa noite. O grande rei Davi, ele foi ungido muito novo pelo profeta Samuel, mas demorou muito tempo até ele ser rei, foi ungido para ser rei. Nessa caminhada, Davi passou por tantas tribulações. Ele teve que enfrentar o gigante Golias e venceu em Deus. Ele foi perseguido algumas vezes pelo rei Saul, que tentou tirar a vida dele, mas ele perseverou. Ele teve, isso aqui são evidências da vida de Davi, desse período da vida dele. Ele perseverou, ele foi moldando o caráter dele em Deus. Ele tinha esperança, ele venceu Golias, ele não foi morto por Saul, ele teve a oportunidade de matar o rei Saul e não matou o rei Saul. Por quê? Porque ele sabia que o tempo certo de Deus para a vida dele ser levado como rei iria chegar. Aleluia! E nós sabemos pela palavra de Deus que se concretizou. E aquilo que aconteceu lá com Davi é o mesmo que Paulo escreveu aos Romanos, e é o mesmo que Deus me trouxe aqui essa noite para falar para vocês. Aleluia! Que nós devemos confiar em Deus, perseverar e ter esperança em dias melhores, e que isso tudo vai passar. Aleluia! Querido e amado Deus, eu oro, Pai, e te clamo, Senhor, que essa palavra, Senhor, venha a penetrar nos corações, Senhor, de cada pessoa, Senhor, que ouviu ela, Pai. Que seja uma palavra que venha, Senhor, a rasgar o coração, Senhor. Que seja uma palavra que venha a entrar na mente, Senhor. Que seja uma palavra, Senhor, que as pessoas que foram, Senhor, exortadas pela Tua palavra, Senhor, que foram amadas pela Tua palavra, Senhor, possam ser, Senhor, aleluia, confortadas, Deus. Possam sair daqui animadas, Senhor, crendo que o Senhor é um Deus que salva, é um Deus que provém o mínimo, mas também no momento certo traz a bênção, traz a prosperidade. E que o Senhor é um Deus que está permitindo essa pandemia, Senhor. Aleluia. Mas o Senhor nos pega pela mão e nos conduz, Senhor, por todos os caminhos, Pai. E o Senhor é um Deus que vai nos conduzir, Senhor, até fora dela, até passar esse período, Pai. E que cada um de nós, Senhor, possamos sair com mais experiência, mais maduros, Senhor. Aleluia. E que o Teu nome, Senhor, seja exaltado, Senhor, e glorificado. Em nome de Jesus.